Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula prática, nós vamos trabalhar com um circuito RLC, só que dessa vez a associação desses elementos será em paralelo. Então, nós vamos trabalhar com os seguintes módulos. O módulo da fonte, em que nós vamos estar usando a fase A e o neutro. O módulo de medição, onde nós vamos estar usando os amperímetros e os voltímetros, do lado de cá, os voltímetros. Vamos estar usando 4 amperímetros e 4 voltímetros. E nós vamos também utilizar os módulos de carga. Aqui, ó, resistiva, indutiva e capacitiva. Qual é a associação que nós vamos fazer? Vamos mostrar aqui o diagrama esquemático da associação. Então, observe que nós vamos usar uma fonte de tensão alternada, 220 volts. Vamos ligar essa fonte em série com o primeiro amperímetro I1, que é o amperímetro que vai medir a corrente total do circuito. Em seguida, na saída do amperímetro I1, vamos ligar para o amperímetro I2, vamos ligar para o amperímetro I3 e vamos ligar também para o amperímetro I4, para que nós consigamos pegar a corrente que vai para cada carga em paralelo. Então, o I2, amperímetro I2 vai pegar a corrente que vai para a carga resistiva, o amperímetro I3 vai pegar a corrente que vai para a carga indutiva, e temos o amperímetro I4 que vai pegar só a corrente que vai para a carga capacitiva. Então, nós alteramos um pouco esse circuito para que nós consigamos pegar as correntes em cada ramo do circuito. E aí nós vamos usar a tensão E2 para medir a tensão na resistência, o voltímetro E3, a tensão na reatância indutiva, e o voltímetro E4, que também nós adicionamos para pegar a tensão na reatância capacitiva, de forma que a gente tenha todas as informações de cada elemento do circuito separadamente e que se torne de maneira mais organizada para que você consiga pegar e fazer as análises nesse circuito RLC paralelo. Então, observaram aí a lógica do circuito, circuito paralelo, resistência em paralelo com indutância em paralelo com capacitância, um amperímetro pegando a corrente de cada tipo de carga, o amperímetro I1 pegando a corrente total, o voltímetro E1 pegando a tensão total, e um voltímetro E2, E3 e E4 pegando a tensão em cada carga. Professor, mas o circuito está em paralelo, as tensões são as mesmas. Só precisaria do voltímetro E1. Correto. Mas para facilitar a interpretação dos dados, nós colocamos um voltímetro em paralelo com cada carga. E2 com a resistência, E3 com reatância indutiva, E4 com reatância capacitiva. Então, voltemos aqui para o kit físico, né? Então, no kit físico, nós temos a seguinte ligação. Nós temos aqui, ó, a fase, né? Observe, ó, a fase, que é esse cabo aqui, ó, vai aqui por aqui, ó, vai para o amperímetro I1 aqui. Aí, ó, da saída do amperímetro I1, tem 3 jumpers. Observe, esses 3 jumpers amarelos aqui, ó. Esses 3 jumpers amarelos, vai um, ó, para cada amperímetro, ó, para o I2, para o I3 e para o I4. Então, a corrente que sai do amperímetro I1, ela se divide para 3 amperímetros, correto? E a saída de cada um desses amperímetros, ó, do I2, está indo lá para a carga resistiva, esse cabo vermelho, ó. O I3 está indo para a carga indutiva, esse outro cabo vermelho. E o I4 está indo para a entrada lá da carga capacitiva, esse outro cabo vermelho aqui, ó. Bom? As cargas continuam jampeadas em paralelo. Então, ó, a carga resistiva em paralelo aqui, né? Tanto em cima quanto embaixo, mostrando que todos os resistores estão em paralelo. A carga capacitiva também está jampeada, ó, em cima e embaixo, colocando todos os indutores, nesse caso aqui, né, em paralelo. E a carga capacitiva
também jampeado em cima e embaixo, colocando todos os capacitores em paralelo. Muito bem. O que nós vamos agora avaliar? Vimos que as correntes, né, estão saindo nesses cabos vermelhos, indo para o topo de cada carga, né? Ó. E aí, a saída de cada carga, né, está sendo jampeada. Então, nós temos esse jumper azul, ó, ligando a parte de baixo, e esse outro jumper azul ligando a parte de baixo, ó, de todos os conjuntos de carga, porque no circuito em paralelo você tem que ter jumpers em cima e jumpers embaixo, né? Então, nós estamos aqui, ó, jampeando embaixo por aqui, ó, por esses condutores azuis, né? Ok? E aí a saída, né, que vai para o neutro, ó, também vem desses jumpers embaixo, né? Ó. Então observe que esses cabos azuis estão jampeando as 3 cargas embaixo, né? Ó, azul, azul, azul e um azul saindo para o neutro, né? Cadê aqui? Para o neutro do circuito, né? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ó, saindo para o neutro do circuito, de forma que eu tenho as 3 cargas em paralelo. Ok? Muito bem. Então, explicamos aí as conexões. Professor, mas eu estou vendo vários voltímetros ligados. É porque nós ligamos um voltímetro para cada carga. Se você observar esse cabo branco, está pegando em cima e embaixo na carga resistiva. Ó. Então, a tensão da carga resistiva. Esse voltímetro preto está pegando em cima e embaixo da carga indutiva. Então, eu estou pegando a tensão da carga indutiva. Esse voltímetro azul aqui, ó, está pegando em cima e embaixo da carga capacitiva. Então, nós temos a tensão apenas da carga capacitiva, que são, obviamente, iguais, né? Ok? Então, um circuito muito simples. Corrente sai para 1 amperímetro, jampeio desse amperímetro para os 3 outros amperímetros. Cada amperímetro, a saída vai para a entrada de cada carga. A saída de cada carga, né, jampeada nos cabos azuis, ligada de volta ao neutro, né, ao neutro da associação através desse cabo aqui. Ó. E o nosso voltímetro é 1, está pegando a tensão, ó, de saída, que é a tensão total da associação. Muito bem, então fizemos essa conexão mostrada com todos os componentes em paralelo, fazendo as medidas de tensão e de corrente separadamente para cada elemento, bem como a tensão e corrente totais. Vamos agora mostrar as medidas, né, que estamos capturando a partir dessa ligação. O circuito já está ligado e funcionando. Então vamos começar aqui pela medição vinda dos voltímetros e amperímetros, né? Ok, vou também habilitar aqui as potências, tá certo? Então, potência, todas as potências habilitadas, e vou habilitar também aqui o fator de potência, tá bom? O fator de potência total. Ok, nós ligamos esse medidor. Então, o que é que nós temos de medidas aqui? Observe que eu coloquei apenas a amostragem da tensão é 1, que é a tensão total. Porque essa tensão, sabemos já, do circuito em paralelo, que é a mesma para todos os demais elementos, resistor, indutor e capacitor. Então, estou mostrando só um dos valores aqui, tá bom? E aí nós temos a corrente total, que entra no circuito I1. Dessa corrente total, uma parcela desce para a resistência, 0,75, né? A corrente total, 0,90. A corrente que vai para os resistores, 0,75. A corrente que vai para os indutores I3, 0,73. A corrente que vai para os capacitores, 1,04 amperes. Só as correntes são diferentes. Só a corrente do capacitor aparenta estar maior do que a corrente total, sim. Mas isso se deve a defasagens angulares e você vai ter provavelmente que explicar essa situação, por que isso acontece, né? Muito bem, vamos avaliar agora as impedâncias total e de cada elemento do circuito. Se observarmos aqui, ó,
entre E1 e I1, que é a tensão e corrente total do circuito, a nossa impedância total está dando aproximadamente 240 ohms, né? 240 ohms é a nossa impedância total. Essa impedância total, se puder ser decomposta em reatância e resistência, a resistência está dando 217 ohms e a reatância está dando aproximadamente menos 70 ohms, a reatância total do circuito. Se nós formos avaliar agora a impedância apenas da carga resistiva, nós temos 289 ohms, reatância aproximadamente zero, porque a carga é resistiva, e a impedância total da carga resistiva é aproximadamente igual à impedância da resistência, né? 289 ohms, porque nós estamos avaliando só a carga resistiva. Se formos analisar só a carga indutiva, né? Voltímetro é 3, amperímetro e 3, né? Pegando só tensão e corrente dos indutores, do banco de indutores em paralelo. Então, nós temos a reatância indutiva, 294 ohms. A impedância total desse módulo, 295 ohms. E a resistência desse módulo, 25,8 ohms. Observe que, como a gente comentou, numa carga indutiva, você não tem como eliminar a resistência dos condutores dos indutores. Então, você apresenta uma resistência nesse tipo de equipamento que dá um caráter também um pouquinho resistivo ao indutor, ok? Mas a impedância desse conjunto de indutores, né, está dando aí 295 ohms. E agora, se formos analisar a impedância apenas do banco de capacitores, E4 e I4, nós temos que a reatância do banco, reatância capacitiva, menos 197,7 ohms. Se formos analisar a impedância total só do banco capacitivo, nós temos aí 207 ohms, aproximadamente. E o efeito resistivo desse banco capacitivo, 0,1, 0,2 ohms. Então, reatância capacitiva de 197, impedância do banco de capacitores, 207 ohms, né? Muito bem, então essas são as impedâncias dos três bancos, né? Aqui aproximadamente 207, né? 208. Bom, essa associação inteira, se eu for medir o fator de potência dessa associação, está dando 0,89. É o fator de potência da tensão total, corrente total. Então, é o fator de potência total desse conjunto de cargas, 0,89. Vamos analisar as potências. Potência total, né? Então, aqui a potência da tensão é 1, corrente 1. Ou seja, da tensão total e corrente total. É o efeito total da potência do circuito. Então, eu tenho uma potência ativa de 178 watts, uma potência reativa de menos 57 VAR e uma potência total de 199 VA. Essas são as três medidas de potência do circuito como um todo. Se eu for analisar só a potência indo para o banco resistivo, nós temos uma potência de 163,3 watts, 0,1 VAR, 163,2 VA. Observe que a potência total do conjunto de resistores é próxima da potência ativa total. A potência total em VA é muito próxima porque o efeito indutivo é bem pequeno. Vamos ver agora as potências só no banco indutivo, né, só dos indutores, é 3 e 3. Nós temos uma potência baixa, 14 watts, porque nós temos o efeito resistivo do banco. Nós temos a potência reativa indutiva, aproximadamente aí 160 VAR, né? E a potência total também aproximadamente 160 VA só no banco indutivo. Se formos analisar agora só o banco capacitivo, nós temos uma potência ativa de 0,1 watts, né? Watts. Potência reativa capacitiva de menos 217, menos 218 VAR
e uma potência total de 228 VA. Essas são as informações de potência de cada um dos elementos: resistência, indutância, capacitância. Ok, de posse desses dados, você pode trabalhar com cálculos para comprovar que os resultados experimentais que eu acabei de mostrar para vocês conferem com os resultados calculados a partir da teoria circuito CA. Vamos avaliar agora a análise fasorial desses elementos. Como o circuito é paralelo, optamos por colocar na referência a tensão E1, porque é a mesma tensão em cada um dos componentes. Então, a tensão E1 como referência vai me permitir analisar as correntes em cada componente a partir dessa tensão, que é a mesma para todos. Então, nós não precisamos mostrar nenhuma outra tensão, basta a tensão E1, que está na referência, e ligamos todas as correntes, ok? A corrente I1 é a corrente total. A corrente I2 é a corrente no banco resistivo. A corrente I3 é a corrente no banco indutivo. E a corrente I4 é a corrente no banco capacitivo. Cargas em paralelo. Então, observe que, lembrando da teoria de circuito CA, corrente e tensão estão em fase na carga resistiva. Observe que o I2, que é o fasor azul, está na referência, porque a nossa tensão E1 também está na referência. E no banco resistivo, tensão e corrente têm que estar em fase, e é o que a experiência está mostrando nesse momento. Se você observar, nós temos também a corrente I3, corrente no banco indutivo. É o fasor verde. Observe que a defasagem não é exatamente 90 graus, mas nós percebemos que a corrente no banco indutivo está atrasada, aproximadamente quase menos 90 graus da tensão E1, que é a referência. Então, observe que nós temos aí quase que 90 graus. Para efeitos de teoria de circuito CA, nós consideramos que no indutor a corrente está atrasada da tensão de exatamente 90 graus, porque podemos desprezar essa pequena aproximação aqui sem perda de generalidade na análise, ok? E se formos analisar a corrente I4, que é a corrente no banco capacitivo, observe que ela está 90 graus adiantada da tensão referência, né? Que é a tensão total de todos os elementos. Então, a gente pode dizer que no circuito paralelo ou no circuito em série, a gente sabe que num circuito, o banco capacitor de capacitores, ele adianta a corrente 90 graus da tensão que está aqui na referência. Ok? E se você observar aqui, ó, o efeito total do circuito, que é dado pela corrente I1, né, mostrando aqui o fasor vermelho, nós percebemos que a corrente I1 está adiantada da tensão total, mostrando que o efeito total desse circuito é capacitivo. E aí, a partir dessas análises, né, desses valores, aqui nós temos as defasagens, ó. Ok? Nós temos aí, a partir dessa análise das fases aqui, né, ó, aproximadamente 18 graus adiantado, e a partir de todos esses valores que nós obtivemos nessa prática, vocês vão poder elaborar os cálculos, comprovar a teoria e elaborar o relatório da prática a ser pedido pelo professor da disciplina, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa prática. Nós vamos ficar por aqui. Até a próxima prática.